Muitas das vezes você está ali passando mês após mês apertado, sufocado, mesmo ganhando 5, 6, 7, 8 mil reais, e você olha para o lado, tem uma pessoa ganhando 2, 2,5 e está ali relativamente ok com as suas contas, não precisa fazer dívida e muito menos tendo que passar por certos apertos. Claro que cada realidade vai demandar ali uma organização. Esse exemplo pode ser muito visto em uma empresa. Ali o gestor ganhando seus 8, 10 mil reais vive endividado, já o estagiário, 2.500, vive tranquilo. Eu sei que existem outros fatores, eu estou considerando, como se diz na economia, vou pedir para o Vinícius colocar o termo aqui, ceteris paribus, né? Tudo mais constante, a gente considera ali um cenário ok, sem outras influências por fora, sem muitas alterações. Nesse caso, nesse exemplo, você pode se perguntar por que isso acontece. E aí a gente entra no vídeo de fato. A gente tem ali um problema que sua organização financeira está pecando em dois grandes pontos. E nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre isso como se fosse uma conversa, como se você estivesse sentado aqui comigo na minha frente ou virtualmente, como se você fosse um cliente e como se eu estivesse explicando alguns conceitos financeiros para você. Então, para a gente começar o vídeo de hoje, a primeira coisa que eu tenho que pedir para vocês é se inscrevam no canal. Estamos com a meta de 500 inscritos para bater e conseguir ser um canal relevante. Segundo, é muito importante que se você gostou do vídeo, compartilhe para aquela pessoa que precisa ter uma organização financeira decente. Você olha para a pessoa e você vê que a pessoa ganha bem, mas só vive ali extremamente apertada. E por fim, comente qualquer coisa, comente um A, um B, um C, aperte qualquer coisa para gerar engajamento aqui no vídeo. Então vamos começar com o mais importante. Por que a organização financeira é relevante na sua vida? Veja, tudo na vida exige um grau de organização. Claro, vai existir pessoas que vão ser extremamente organizadas, que vai ter ali post-it para cada dia, cor diferente, ali horas milimetricamente contabilizado para poder ter ali toda a eficiência. Isso me lembra de um filme. O nome do filme é Jogo da Imitação. Vou pedir para o Vinícius, meu querido editor, colocar a imagem do filme. Fica a recomendação. Ele é feito com aquele ator inglês, britânico, que fez ali o Doutor Estranho, para quem é do mundo geek, certo? E aí, qual a ideia de ilustrar? Ele, no filme, mostra-se uma rotina extremamente ajustadinha, horário que vai, que corre, por aí faz, estuda, tudo acertadinho. Então você vê até dos grandes gênios, o nível de organização para eles conseguir desenvolver, por exemplo, o computador que você está assistindo e posteriormente ajudou a catapultar o celular, teve que ter uma organização extremamente calculada, uma organização milimétrica. Então, isso também vai passar para outras áreas da sua vida. E não vai ser muito diferente nas finanças. Então, quando você quer emagrecer ou quando você quer ganhar peso, né, massa magra, você também tem que se organizar. Quanto mais organizado for a sua rotina, melhor e mais eficiente você vai ter. E o principal, os resultados vão ser infinitamente melhor. E isso você também pode averiguar com fisiculturistas, né? Se você olhar ali a rotina do Siman ou do Ramondino, que para quem não sabe, eu vou pedir para o Vini também colocar as imagens aqui dessas figuras, você pode ter uma noção de que para chegar nesse auge, você precisa ter uma organização. Isso nas finanças também é essencial. Se você está querendo buscar a liberdade financeira ou você está querendo se aposentar ou juntar um dinheiro, comprar um carro, uma moto, uma casa, mesmo que sua renda de cara não pareça favorável, a organização vai permitir isso, vai ser um fator importante nesse processo. Então, mais do que nunca, você precisa se organizar. Organizar, você vai separar as informações e se planejar para o futuro. Organização e planejamento, lado a lado, sempre. O primeiro maior erro que eu vejo na maioria dos meus clientes é não anotar. Às vezes se organiza mentalmente e pensa assim, eu tenho que pagar o ciclano, beltrano, fulana, eu tenho que pagar a manicure, eu tenho que pagar a academia, eu tenho que pagar o pilates, eu tenho que pagar ali o professor de inglês, eu tenho que pagar o professor de francês, não importa. Ou senão eu tenho que pagar a dívida ali
do barzinho ali que eu fiz uma conta, ou da Mariazinha na marcenaria, enfim. Você vai fazendo os cálculos mentais e acredita que isso basta. Na realidade, não. Isso é uma grande armadilha. Veja, você está confiando num processo falho. A sua cabeça, no período de exaustão, ele pode falhar e você pode esquecer. Você pode estar lembrando, pode até comentar aqui, se você quiser, se sentir à vontade, quantas vezes você já esqueceu de pagar fulano botando no final do mês. E quando você percebeu isso, você acabou gerando uma dívida sem necessidade, porque você gastou aquele dinheiro. É igual aquele meme. Ai, eu paguei todas as contas, sobrou R$50. Provavelmente estou esquecendo de alguma coisa. E de fato você está esquecendo de alguma coisa. Então, primeira coisa que você tem que combater esse erro é anotar. A forma que você anota é indiferente, vai do seu perfil. Você vai ter que anotar da forma que você memorize mais, da forma que você prefira, da forma que você se sinta confortável e que você tenha uma constância de fazer mês após mês. Eu, particularmente, é muito engraçado, como trabalho com consultoria financeira, muitas pessoas acreditam no meu redor que eu faço ali altas planilhas, uso aplicativo, dou cambalhotas e, na realidade, eu organizo minhas contas muito simples, anotando num papel, num bloco de nota que fica em cima da minha mesa do meu escritório. Eu não vou mostrar, por óbvio, né, por questão de questões pessoais, a ideia é não mostrar minha vida pessoal por todo aqui. Porém, eu organizo minhas contas. Eu sei quais são as contas que eu tenho que pagar, eu sei os recebimentos que eu tenho. Principalmente quem é autônomo precisa ter esse controle para saber quanto é que vai receber. O ideal é que seja por semana, divida ali os recebimentos por semana, os gastos que você vai ter durante a semana e vendo quanto é que vai sobrando semana por semana para poder equilibrar as contas e honrar os seus compromissos. No caso, se você não é autônomo, profissional liberal, você é ali um CLT. Então, logo, você não precisa ter esse controle semanal, mas o controle mensal é importante. Então, a primeira coisa que você tem que combater desse erro de organizar mentalmente é anotar as suas dívidas. Anote. Não ache que é bobagem. É importantíssimo isso. Dessa maneira, a forma que você for anotar, tanto faz. O importante é que seja feito. O segundo maior erro é não categorizar as suas despesas. É muito importante que você categorize dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, do seu universo, despesas que são essenciais e não essenciais. Eu, particularmente, gosto muito mais dessa nomenclatura para as pessoas que são leigas no mundo das finanças do que o custo fixo e custo variável. Tudo bem, empresas utilizam isso e se organizam melhor dessa maneira. Dá para colocar isso numa versão mais micro, mais individual? Dá, mas eu acho que o termo despesa essencial e não essencial esclarece melhor quais são as contas que você pode cortar e quais são as contas que você não pode cortar. Logo, quando você faz isso, você vai separar por receita, despesas não essenciais e despesas essenciais. E aí vem a questão, como é que eu crio esse critério de despesas essenciais e não essenciais? Muita gente peca e erra nesse ponto, acreditando que Netflix é essencial, Amazon Prime é essencial, ou se não, o clube da Luluzinha ou o clube do Cebolinha também é importante ficar pagando a mensalidade ali do futebol. Não estou dizendo que você deva cortar, até porque lazer é importante, eu já deixei isso em outros vídeos, vou pedir para o Vini elencar aqui. Porém, se você tiver numa situação de dívida ou tendo que se planejar para adquirir um bem mais caro, essas despesas não essenciais, pelo próprio nome diz, vai ter que ser cortado. Porque você tem um objetivo maior. O primeiro objetivo maior em caso de dívida é você sair da dívida. Tem uma expressão que é muito dura, que eu falo para os meus amigos. Lembrando que a ideia é que aqui, como se eu estivesse conversando com um cliente / amigo também. Então, eu posso estar sendo um pouco duro nesse ponto. Se você tem dívida, você não é nada. Você está ali preso na roda dos ratos. Tem essa expressão, eu não gosto muito, mas é claro, você está ali trabalhando para pagar suas dívidas. Então, você não é praticamente indigente. Então, se você tem dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar suas despesas não essenciais. Cortando as suas despesas não essenciais, você vai sobrar um dinheiro para poder quitar a dívida e depois você começar a viver com mais tranquilidade. Agora, sobre as despesas essenciais. Normalmente, eu gosto do critério do seguinte, é o que você precisa para viver. Então, alimentação, luz, água, moradia, academia hoje em dia, no meu critério, claro, é essencial você ter uma boa saúde. Isso aí vai depender da sua realidade. Tem pessoas que conseguem fazer academia, pessoas que não conseguem, tá? Então vai de realidade para realidade, mas particularmente eu acho essencial hoje em dia. Outra despesa que você pode levar como essencial é talvez ali, outra despesa ali essencial é a internet.
Eu vejo muita gente querendo cortar a internet e eu acho isso um erro. Você precisa da internet até para se comunicar com seus colegas de trabalho, até para você poder ter um momento de lazer, mesmo que você não pague uma assinatura, mas através do YouTube e outras plataformas. Mais importante, você crescer profissionalmente, estudando, vendo cursos gratuitos, evoluindo, aumentando a sua renda. É uma coisa que eu defendo muito isso aqui. Entre o caminho de economizar e aumentar a renda, opte sempre em aumentar a renda. Economizar é muito doloroso, é muito mais difícil, é muito mais complexo psicologicamente falando. Então, quando você opta por aumentar a renda, fica bem mais fácil as coisas, tá? Então você pode usar, a internet acaba sendo essencial até para você poder se dedicar no seu crescimento profissional. No modo geral, a ideia de você discernir do que é essencial e do que não é essencial é o que você precisa para viver. Então, às vezes, remédio também é essencial, às vezes, talvez, vitamina, whey, talvez no momento que você precise cortar isso e suprir com alimentação um pouco mais rebuscada. Enfim, cada caso é um caso, mas você precisa usar o critério seguinte: quando é uma despesa essencial, uma despesa que eu preciso disso, eu preciso viver com isso. Senão eu viro um indigente, né? Eu tenho uma grande dificuldade de viver. Já as despesas não essenciais é o que eu posso cortar e tranquilamente. Eu já vivia antes sem isso por um período, sei lá, o clube da Luluzinha é um exemplo. Desde os meus 20, 25 eu nunca vivi sobre isso falando numa perspectiva feminina. Aí agora eu tenho, mas eu preciso cortar para pagar uma dívida. Não, você já viveu sem isso antes. Então você pode partir desse critério. Em resumo, essencial para o que você vive e não essencial que você conseguiria cortar. E você tem que ser verdadeiro com isso. Você não pode chegar e dizer assim, Netflix eu não consigo cortar. Sejamos honestos. Antes da Netflix existir, todo mundo conseguia assistir filme na internet. Não vou dizer como, mas conseguia. Tá bom? Então, a gente chegou no final do vídeo. Agradeço a todos que chegaram até aqui. E vou falar alguns avisos muito importantes. Primeiro, curta, comente, compartilhe e se inscrevam. Eu sei que eu estou pedindo isso diversas vezes durante o vídeo, o canal é novo, a gente está crescendo, eu sei que tem poucos vídeos ainda aqui, mas não deixe de acompanhar, eu vou pedir para o Vini colocar algumas opções de vídeo aqui que condizem aí com o tema e tudo mais. E o mais essencial, comente qualquer coisa, eu quero conhecer você e tem um convite. Eu sempre vou deixar o meu WhatsApp, eu vou deixar também aqui na tela, Vini, coloca meu WhatsApp em algum canto aqui no vídeo. Caso você queira marcar uma consulta estratégica para falar sobre sua questão financeira, desde você querer um plano para sair das dívidas ou começar a investir, você me chama lá no WhatsApp, diga que veio de tal vídeo, eu vi do vídeo da organização, eu vi do vídeo não sei o quê. É até importante a gente saber quais são os melhores vídeos para a gente estar produzindo. E você pode estar entrando em contato. Pode ficar tranquilo, eu respondo sempre o mais rápido possível. É o meu WhatsApp, tanto pessoal como de trabalho, qualquer pessoa tem esse meu WhatsApp, então entre em contato lá, vamos conversar, vamos bater um papo, é muito importante conhecer vocês do outro lado, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.